Sabe, quando a gente ouve nomes de pontos de acupuntura, tipo Porta das Nuvens ou Abismo Supremo, parece pura poesia, né? Mas e se esses nomes forem muito mais do que só um rótulo bonito? E se eles forem, na verdade, um sistema, uma linguagem secreta, um verdadeiro mapa do nosso corpo e da nossa conexão com o universo? É isso que a gente vai explorar. E olha, essa ideia não é de agora. Há mais de 1000 anos, um médico famosíssimo, San Simiao, já dizia isso. Ele sacou que esses nomes não eram aleatórios. Pelo contrário, eles eram a chave para um entendimento muito mais profundo da medicina. Então fica a pergunta, de onde é que vêm nomes tão imagéticos? Qual é a lógica por trás de chamar um ponto no corpo de pântano? Como é que os médicos da China antiga criaram um sistema tão cheio de metáforas para mapear o corpo humano? É exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje. Para desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com a poesia na pele, depois vê o corpo como um mapa geográfico, navega pelos rios de energia, explora o cosmo que existe dentro de nós e, no final, junta tudo para entender o sistema de significados por trás disso. Bom, vamos lá. A primeira camada é essa, a da poesia. Mas, olha, não é uma poesia aleatória feita só para ser bonita. É, na verdade, uma linguagem oculta pensada para passar informações essenciais de um jeito que seja prático e, ao mesmo tempo, genial. E pensa na dimensão disso. A gente não está falando de uns 10 ou 20 nomes, não. São mais de 361 pontos principais, cada um com um nome escolhido a dedo. É um sistema de conhecimento gigantesco e super organizado, onde cada nome é uma pecinha do quebra-cabeça que revela onde o ponto fica, para que ele serve e até a filosofia da medicina chinesa. E é aqui que a coisa começa a ficar muito prática. A ideia central é que o nosso corpo é como um microcosmo, uma paisagem miniatura, sabe? Com montanhas, vales, rios, fontes. A anatomia é descrita usando a linguagem da geografia. Um médico da dinastia Qing, o Cheng Fusheng, resumiu esse sistema de um jeito brilhante. Ele mostrou como as características do corpo ganham nomes de lugares. Por exemplo, grandes junções de músculos são chamadas de vales, pontos mais fundos são fontes, pontos altos nos ossos são colinas. É um verdadeiro mapa topográfico desenhado na nossa pele. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro. O termo vale não é só uma metáfora jogada. Ele tem uma definição anatômica bem específica, é usado para pontos que ficam naquelas depressões que se formam onde grandes músculos se encontram. O exemplo perfeito é o ponto Regu, super conhecido. O nome significa literalmente vale de junção. Se a gente olhar para a mão, ele fica exatamente ali, naquela depressão muscular entre o polegar e o indicador. O nome descreve a localização geográfica dele no corpo com uma precisão incrível. Certo. Se o corpo é uma paisagem, ele precisa de água para ter vida, certo? É aqui que a metáfora fica ainda mais profunda e entra no sistema de energia. Os meridianos, por exemplo, são vistos como canais, como rios, que transportam a nossa força vital. Para entender isso, a gente precisa falar dos meridianos. Eles não são como veias ou nervos que a gente pode ver. São canais de energia. A medicina chinesa imaginou eles como um grande sistema de rios que irriga o corpo todo, levando energia, o Qi, para nutrir cada parte da gente. E essa ideia da jornada do Qi é simplesmente fantástica. Ao longo dos braços e pernas, existem 5 pontos especiais que usam a metáfora da água para descrever o fluxo de energia. O Qi começa borbulhando num poço, depois vira um riacho numa fonte, ganha força numa corrente, fica mais profundo num rio e, finalmente, se junta ao resto do corpo, desaguando no mar. É uma descrição super poética e dinâmica. Agora, vamos dar um passo atrás para ver a figura completa. Porque esse sistema de nomes não conecta o corpo só com o planeta Terra, não. Ele conecta o corpo com todo o cosmo, com a cultura. O corpo humano é visto como um reflexo do universo inteiro. E para entender essa conexão, é legal ver como esse conhecimento evoluiu. Desde as agulhas de pedra da pré-história até as catalogações de médicos como o Huan Fumi e o Cheng Fusheng, a gente vê um desenvolvimento de milênios, sempre refinando e aprofundando esse sistema. E aqui a gente vê a profundidade filosófica disso tudo. A teoria dos 5 elementos conecta cada coisa. Cada órgão do corpo está ligado a uma estação do ano, a uma cor, a uma emoção. O fígado, por exemplo, tem a ver com a primavera e a cor azul. O coração com o verão e o vermelho. O corpo não está isolado, ele vibra junto com os ciclos da natureza. E a variedade de inspirações para os nomes é impressionante.
Tem nomes que vêm da astronomia, falando de sol, lua, estrelas. Nomes da meteorologia, que lembram vento, nuvens. Da arquitetura, com portões e janelas que regulam a energia. E até da cultura, com nomes de instrumentos musicais. É um universo simbólico riquíssimo. Bom, então chegamos na síntese de tudo isso. A gente já viu a poesia, a geografia, o cosmo, mas a grande conclusão é que esse sistema é muito, mas muito mais do que só uma filosofia bonita. O ponto central é este. Toda essa poesia e todo esse simbolismo tem um propósito extremamente prático. É um sistema mnemônico, ou seja, uma ferramenta para ajudar a memória, criada para que os praticantes conseguissem lembrar a localização, a função e as conexões de centenas de pontos de um jeito intuitivo e eficaz. Resumindo, os nomes são a ferramenta poderosa de memorização, refletem um mundo todo interligado e, o mais importante, criam um mapa intuitivo que faz da medicina uma mistura de arte e ciência. E com isso, a gente volta para o começo. Aquela frase do Sun Simiao agora faz muito mais sentido, né? O tal profundo significado que ele falou é exatamente essa rede complexa de anatomia, energia, filosofia e poesia, tudo guardado em uma ou duas palavras. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se uma civilização antiga conseguiu criar um mapa tão genial do corpo, conectando ele com a terra e o céu, isso faz a gente pensar que outras linguagens secretas, que outros mapas ocultos dentro e fora da gente ainda estão esperando para serem descobertos.